Olá pessoal, professor Toshio. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um assunto que é continuação do vídeo anterior, que é a parte de fatoração. No primeiro vídeo de fatoração, nós já vimos os 4 primeiros casos: o fator comum, o agrupamento, diferença de quadrados e o quadrado perfeito. Na aula de hoje a gente vai trabalhar soma e diferença de cubos, cubo perfeito e trinômio do segundo grau. São os 7 casos notáveis. Veja só, quando eu falo produto notável, é aquela multiplicação e só de você olhar, você já tem que saber, pelo menos você tem que ter uma noção de que vai dar um certo resultado. Por exemplo, você se familiariza com isso, só de você olhar para isso, você sabe qual é o resultado? Veja só, quanto é que vai dar essa expressão? Se você não sabe quanto vai dar aqui, multiplique. Vamos ver quanto que dá. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo. X vezes mais xy vai dar mais x quadrado y. Depois, x vezes y ao quadrado vai dar mais xy elevado ao quadrado. Depois, menos y vezes x quadrado vai dar menos x quadrado y. Depois, menos y vezes xy vai dar menos xy elevado ao quadrado. E finalmente, menos y vezes y quadrado vai dar menos y ao cubo. Observem que x quadrado y menos x quadrado y posso cancelar. Xy quadrado menos xy quadrado posso cancelar também. Sobraram apenas esses dois termos aqui. Então a resposta é x ao cubo menos y ao cubo. Observem que esta expressão é uma diferença de cubos, que é o nosso próximo caso, não é? Diferença de cubos. Se você olhar para essa expressão, o ideal é que você já saiba quem é essa expressão como resultado. Mas caso você não saiba, vamos multiplicar. X vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. X vezes menos xy vai dar menos x quadrado y. X vezes y quadrado dá mais xy quadrado. Y vezes x quadrado vai dar mais x quadrado y. Y vezes menos xy vai dar menos xy elevado ao quadrado. E y vezes y quadrado vai dar mais y elevado ao cubo. Observem que menos x quadrado y mais x quadrado y dá zero. Xy quadrado menos xy quadrado dá zero também. Portanto, a resposta é x ao cubo e mais y ao cubo. Reparem que agora é uma soma de cubos. O primeiro exemplo ali é essa expressão. Como chegar nessa expressão? Você tem que saber essa fatoração. O segundo exemplo seria algo assim. Desse tipo, você tem que chegar uma expressão assim. Toda vez que você tiver uma soma ou diferença de cubos, você vai fatorar em 2 parênteses, sendo que no primeiro parêntese serão 2 termos e no segundo serão 3 termos. Veja só como é que serão os termos. No primeiro parêntese, você vai colocar o mesmo sinal daqui e vai verificar o seguinte. Esse x ao cubo, ele é o cubo de quem? Ele é o cubo de x. O y ao cubo é o cubo de y. Achou esses dois? Coloque os dois aqui. X mais y. Depois, no segundo parêntese, você vai colocar o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo e o termo do meio será o produto do primeiro pelo segundo. Não é 2 vezes o primeiro pelo segundo, é só o primeiro pelo segundo. X vezes y. Quando aqui o sinal é mais, dentro do segundo parêntese, os sinais são alternados. Menos e mais. Mais, menos e menos. Agora, neste caso aqui, novamente, é um cubo, outro cubo. Fatora em 2 parênteses. No primeiro parêntese, mesmo sinal de lá que é menos. Agora, quem é que eu coloco no primeiro parêntese? Esse 8x ao cubo, ele é o cubo de quem? 8 é o cubo de 2. X ao cubo é o cubo de x. 27y ao cubo é o cubo de quem? 27 é o cubo de 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então ele é o cubo de 3y. Achou esses dois? Você coloca esses dois aqui. 2x menos 3y. No segundo parêntese aparece o quadrado desse primeiro, que é 4x quadrado. O quadrado desse segundo, que é 9y quadrado. E o termo do meio
é o produto do primeiro pelo segundo. Não é duas vezes o primeiro pelo segundo. 2x vezes 3y vai dar 6xy. Agora atenção, quando no primeiro é mais, dentro é menos e mais. Aqui, quando é menos, no segundo é tudo mais. Tudo bem? Então aí eu tenho os dois primeiros exemplos de soma e diferença de cubos. Um terceiro exemplo, vamos supor que você tivesse esta expressão agora. Vamos supor que você tivesse a expressão 1 mais 125x ao cubo y ao cubo. Observem que é uma soma de isso daqui é um cubo e isso daqui o 1 é 1 ao cubo. Não é o cubo de 1. Então, como é uma soma de cubos, eu fatoro em 2 parênteses, sendo que no primeiro serão só 2 terços. Esse 1, ele é o cubo de quem? De 1 mesmo. E o 125x ao cubo y ao cubo, ele é o cubo de 5, porque 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E x ao cubo e y ao cubo, eles são os cubos de x e de y. Achou esses dois você coloca no primeiro parêntese. 1 e o 5xy, e o sinal é o mesmo de lá. Se é mais ali, aqui também é mais. No segundo parêntese aparece o quadrado desse primeiro, quadrado de 1 a 1, o quadrado do segundo, 25x quadrado, y quadrado, e o termo do meio é o produto do primeiro pelo segundo. Repito, não é duas vezes o primeiro pelo segundo, só o primeiro pelo segundo. Esse vezes esse dá 5xy. Lembrando ainda que de todos os sinais aqui, o menos só aparece uma vez, não é? E nesse caso, como aqui apareceu mais, o menos vai aparecer aqui. E aqui é mais. Ok? Vamos ao sexto caso de fatoração, não é? É o cubo perfeito. Bom, o que a gente chama de cubo perfeito é essa expressão aqui. Vamos supor que você tivesse x mais y ao cubo, tá? Isso aqui é um cubo perfeito. Ou então, um x menos y elevado ao cubo. Isso também é um cubo perfeito. Como é que é o desenvolvimento de x mais y ao cubo? Eu disse para vocês que produto notável é aquele produto que você tem que ter em mente, que você tem que memorizar. Assim como você sabe que o quadrado perfeito é o quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo, o cubo perfeito você vai ter que lembrar que é cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado segundo, mais o cubo do segundo. Se for uma diferença, é o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado segundo, menos o cubo do segundo. Esse x mais y elevado ao cubo daria o quê? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado segundo, mais o cubo do segundo. Só que vamos supor que por algum nervosismo, ou então você não estudou tanto, e aí você não se lembra mais como é esse cubo perfeito. O que você vai fazer? Você vai chorar? Não, você vai deduzir. Assim, suponha que aqui seja mais. X mais y elevado ao cubo, por exemplo, o que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é a base 2 multiplicada assim, não é? 2 vezes 2 vezes 2. Ao cubo quer dizer 3 vezes aqui, a base aparece 3 vezes. Então, x mais y ao cubo seria x mais y multiplicado por x mais y multiplicado por x mais y. Reparem que mesmo que você queira deduzir, vai dar trabalho. Outra coisa, x mais y vezes x mais y, só os dois últimos, você pode escrever assim. Esse primeiro eu mantenho e os dois últimos é x mais y elevado ao quadrado. Então isso aqui seria x mais y multiplicado por x mais y ao quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Multiplicando isso, veja só o que vai dar. X vezes x quadrado vai dar x ao cubo. X vezes 2xy vai dar 2x ao quadrado y. X vezes y quadrado dá mais xy quadrado. Y vezes x quadrado dá mais x quadrado y. Y vezes 2xy dá 2xy quadrado. E y vezes y quadrado dá mais y ao cubo.
Simplificando a expressão, vai dar x ao cubo, 2x² y mais x² y dá 3x² y mais xy² mais 2xy² dá 3xy² e mais y ao cubo. O que é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Agora, de lá para cá é o desenvolvimento. A volta é a fatoração. Então vamos lá. Como é que você vai fatorar esta expressão aqui? Essa expressão é essa. Como é que você vai chegar nessa expressão? Assim. Reparem, esta expressão é um cubo. Essa expressão não é um cubo. Essa expressão não é um cubo, mas essa expressão é um cubo. Então esse daqui deve ser o cubo do primeiro, essa expressão é o cubo do segundo. Então o primeiro aqui seria x, não é? Esse x ao cubo é o cubo de x, y ao cubo é o cubo do y. Deve ser uma expressão assim, com expoente 3, e os sinais todos aqui são mais, então deve ser mais. Só que você, para ter certeza que é essa a resposta, você vai desenvolver x mais y ao cubo de cabeça. Por isso que é importante você memorizar esse cubo perfeito. Quanto que dá x mais y ao cubo? É o cubo do primeiro, tá aqui, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, tá aqui, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, que está aqui, mais o cubo do segundo, que está aqui. Então, realmente, essa expressão é x mais y elevado ao cubo. No segundo exemplo, reparem que esse x ao cubo é um cubo. Isso aqui não é cubo e esse é cubo. Esse x ao cubo, ele é o cubo de x. Esse y ao cubo é o cubo do y. Isso daqui deve ser alguma coisa ao cubo. E o sinal, como aqui os sinais são alternados, deve ser menos. Como é que é o desenvolvimento? Você não tem certeza ainda se a resposta é essa. Para você ter certeza, você vai desenvolver isso para ver se dá isso. Cubo do primeiro, x ao cubo, tá certo. Depois, como aqui o sinal é menos, depois vem menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Então, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, que é essa expressão. Depois vem mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo quadrado do segundo. 3 vezes o quadrado do primeiro pelo quadrado do segundo. Deu certo também. E menos o cubo do segundo, tá certo? Então, essa expressão realmente é x menos y elevado ao cubo. Vamos ver essa expressão? Reparem que 8x ao cubo é o cubo de quem? De 2x. Essa expressão não é cubo, essa expressão não é cubo, essa expressão é um cubo. 27 é o cubo de 3. Então essa expressão é o cubo de 3y. Então vamos lá. Esta expressão é o cubo de 2x, essa expressão é o cubo de 3y, portanto, essa expressão deve ser 2x mais ou menos 3y elevado ao cubo. Como os sinais são alternados, é menos. Só que ainda você não tem certeza se a resposta é essa. Para você ter certeza que a resposta é essa, você vai fazer o seguinte. Desenvolvendo isso ao cubo do primeiro, tá certo? Depois vem menos 3 vezes o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro daria 4x². Vezes o segundo, 3y. Quanto que dá essa expressão? 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36. 36, x² y, tem certinho aqui. Depois vem mais 3 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o quadrado do segundo, que é 9y². Porém, 3 vezes 2, 6, vezes 9, 54. Certo aqui, xy², deu certinho. E menos o cubo do segundo, que é 27y ao cubo. Portanto, realmente a resposta é 2x menos 3y elevado ao cubo. Reparem que esse tipo de expressão exige que você memorize como é um cubo perfeito, a mais b ao cubo ou a menos b ao cubo. Bom, o sétimo e último caso que a gente vai ver é o que a gente chama de trinômio do segundo grau. O que é um trinômio do segundo grau? O trinômio do segundo grau é alguma coisa assim, ax² mais bx mais c. É claro que a, b e c aqui, eles são números. Então, por exemplo, vamos supor que você tivesse aqui essa expressão. Reparem que o a é um número que está multiplicando o x². Então, aqui o a seria 1. Então, no primeiro exemplo, o a seria 1, o b seria o número que está multiplicando o x, não é? Menos 5,
e o C seria o termo independente, seria 6. Para essa expressão, o A seria 1, né? O A é o número que está multiplicando o x quadrado, o B seria menos 6 e o C seria menos 7. Para esse último exemplo aqui, o A seria 6, que é o número que está multiplicando x quadrado, o B é o número que está multiplicando x, o B seria 1 e o C seria o menos 1. Bom, se você souber os valores do A, do B e do C, a fatoração dessa expressão ela é feita assim. A, o mesmo A que está aqui, multiplicado pelo seguinte, x menos um número, x menos um outro número. Esses dois números que aparecem aqui, eu vou chamá-los de x' e x duas linhas. Para quem já estudou equações do segundo grau, o x' e x duas linhas são as duas raízes e você usa aquela fórmula, não é? X é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, são as duas raízes. Esta é a maneira de você fatorar um trinômio do segundo grau. Vamos pegar aqui o rascunho para calcular as raízes. Reparem que o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Calculando o delta é b quadrado menos 4ac. Portanto, o delta seria menos 5 ao quadrado, 25, menos 4ac. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 6, menos 24. E delta é igual a 1. Aí, o x é menos b daria 5, mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2a. Reparem que aqui as duas raízes seriam x' é 6 sobre 2, que dá 3, e x duas linhas, 5 menos 1, dá 4 sobre 2, dá 2. As duas raízes seriam 3 e 2. Então, a fatoração dessa expressão é A, o A é 1, o A sendo 1, você não precisa escrever o A. Então, esse 1 eu não vou nem escrever. Vezes, aí vem x menos uma raiz, x menos 3, vezes x menos a outra raiz, é 2. Pronto, a expressão está fatorada. Segundo exemplo, aqui vamos calcular as raízes. O A é 1, o B é menos 6 e o C é menos 7. Calculando o delta é b quadrado, 36, menos 4ac, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 7, menos vezes menos dá mais 7 vezes 4, 28. 36 somado com 28, 8 e 6, 14, aqui dá 64 o delta. Se o delta é 64, tem raiz exata que é 8, então o x é menos b, 6, mais ou menos, raiz de 64 é 8 sobre 2a. Duas raízes seriam, então, x', 6 mais 8 dá 14, por 2 dá 7. E a outra raiz seria 6 menos 8 menos 2 sobre 2 menos 1. As duas raízes seriam 7 menos 1. Então, a fatoração seria A, que é 1, não preciso escrever, x menos 7 multiplicado por x menos a outra raiz, que é menos 1. Menos 1 dá mais 1. Lembrando ainda que, se você quiser ter a certeza se a resposta está correta ou não, é só multiplicar aqui. Vamos ver como é que fica a multiplicação? Aquele primeiro exemplo, x menos 3 multiplicado por x menos 2. Ao multiplicar isso, eu teria x ao quadrado menos 2x menos 3x, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Reparem que realmente é x quadrado menos 5x mais 6. E esse último caso aqui, vamos ver quais seriam as raízes. Calculando aqui as raízes, eu teria o seguinte. O A é 6, o B é 1 e o C é menos 1. Calculando o delta é b quadrado, 1 ao quadrado dá 1, menos 4ac, menos 4 vezes 6, menos 24, vezes menos 1, mais 24, delta dá 25. O x então será menos b, menos 1, mais ou menos, raiz de 25, que é 5, sobre 2a, 2 vezes 6, 12. Então as duas raízes seriam, menos 1 mais 5 dá 4, 4 sobre 12, 4 sobre 12 dá 1 terço. E x duas linhas seria menos 1 menos 5, menos 6. Menos 6 sobre 12 vai dar menos meio. Portanto, a fatoração aqui seria o A, que é 6, vezes x, menos uma raiz é 1 terço, vezes x menos a outra raiz, que é menos meio. Menos meio vai dar mais meio. Como eu tinha falado, o principal objetivo de fatoração é simplificação de expressões. Então aqui, olha, vamos dar dois exemplos. Para você simplificar expressões, é de fundamental importância que você saiba todos os casos.
tá? Sem exceção. Então aqui, ó, primeira coisa, toda vez que você for simplificar, a primeira coisa que você vai olhar é se tem fator comum. Na parte de cima temos um fator comum. Quem é o fator comum? Na parte de cima. O x é comum e o y também, né? Sempre usando o menor expoente. Aqui o expoente do x é 3, aqui o expoente do x é 2, aqui o expoente do x é 1. O expoente do y, o menor que apareceu foi 1. Então, xy é o fator comum. X ao cubo y dividido por xy dá x quadrado, mais 2x quadrado y quadrado dividido por xy vai dar 2xy. E 4xy ao cubo dividido por xy vai dar 4y elevado ao quadrado. Na parte de baixo também eu tenho xy como um fator comum. Então fica xy que multiplica x à quarta y dividido por xy vai dar x ao cubo e menos 8xy à quarta dividido por xy vai dar 8y elevado ao cubo. Observem que, como os denominadores são não nulos, ou seja, diferentes de zero, posso cancelar essa expressão com essa, não é? Está multiplicando, então posso cancelar o xy com o xy. Na parte de cima, é muito comum o aluno cometer esse erro. Ó. X ao quadrado mais 2xy mais 4y quadrado. O aluno já pensa que isso daqui é um quadrado perfeito. Vamos ver se é. X quadrado é o quadrado de x. 4y quadrado é o quadrado de 2y. Então, logo a pessoa pensa que é x mais 2y ao quadrado. Mas olha só, eu disse para sempre conferir. Se você pensa que é isso, eleva ao quadrado isso para ver se dá isso. Ó. Quadrado primeiro, realmente x quadrado. Mas 2 vezes o primeiro pelo segundo daria 2, dá 4xy aqui, não 2xy. Repare que está errado, não é? Não é um quadrado perfeito. Então a parte de cima não é fatorável, deixa assim mesmo. X quadrado mais 2xy mais 4y quadrado. Na parte de baixo é uma diferença de cubos. Como é que a gente fatorava uma diferença de cubos? Era assim. 2 parênteses, sendo que no primeiro parêntese são 2 termos e no segundo são 3 termos. X ao cubo é o cubo de x. 8y ao cubo é o cubo de 2y. Achadas as bases, x e 2y, você coloca essas duas bases aqui, x e 2y, o mesmo sinal de lá, menos. Dentro do segundo parêntese serão 3 termos. Aparecem o quadrado desse primeiro, o quadrado desse segundo, e o termo do meio é o produto dos dois aqui. Cuidado, não é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, é só o primeiro vezes o segundo. Dá 2xy. Quando o sinal aqui é menos, no segundo é tudo mais. Reparem que, ao fazer isso, esta expressão que apareceu aqui embaixo é igual à expressão de cima. Portanto, eu posso cancelar. Cancelou tudo em cima, dá 1. Embaixo, x menos 2y. E essa é a resposta daquela expressão. Então, simplificando aquela fração inicial, vai dar essa expressão. No segundo exemplo aqui, eu tenho novamente expressões. Aqui já está em forma de fatoração. Já está fatorado, está fatorado. Só que para poder cancelar, eu só posso cancelar se forem iguais, não é? Repare que em cima não tem nenhuma expressão igual à expressão de baixo. Então, é necessário fatorar mais ainda. A primeira coisa que você deve fazer ao fatorar é verificar se tem fator comum ou não. Observem que aqui, ó, na parte de cima, no segundo parêntese, aqui tem 2 e aqui tem 18. Ambos são divisíveis por 2, não é? Posso colocar o 2 em evidência. Fica 2 que multiplica x quadrado menos 9. Esta expressão, x ao quadrado mais 2x menos 15, eu vou deixar assim por enquanto. Na parte de baixo, sempre olhando se tem fator comum ou não. Reparem que tem fator comum embaixo. Aqui é 2 de fator comum e multiplica quem? X ao quadrado menos 6x mais 9 vezes x menos 5. Agora sim, eu já consigo cancelar alguma coisa. Esse 2 aqui, eu posso cancelar com esse 2 aqui, porque ambos estão multiplicando. Reparem também que ainda não dá para cancelar mais alguma coisa. Porém, aqui eu já vi que tem uma diferença de quadrados. Aqui, o quadrado perfeito. Então, vamos lá. Eu vou manter x quadrado mais 2x menos 15. E aqui, como é diferença de quadrados, toda diferença de quadrados, a gente fatora em 2 parênteses, sendo que num deles é mais e no outro é menos. O x quadrado é o quadrado de x
O 9 é o quadrado de y, então é quadrado de 3. Então será x mais 3 vezes x menos 3. Na parte de baixo, isso daqui é um quadrado perfeito, não é? Que quadrado perfeito seria? Seria x menos 3 ao quadrado. Só para conferir, ó, esse daqui é o quadrado de x, esse 9 é o quadrado de 3, deve ser alguma coisa ao quadrado assim com sinal menos. Só para conferir, x menos 3 ao quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 6x, mais o quadrado do segundo, que é 9. Então, realmente é x menos 3 ao quadrado vezes x menos 5. Observem também que eu tenho x menos 3 aqui e aqui. Então, eu posso cancelar esse com esse daqui, que é ao quadrado. Como é ao quadrado, quer dizer que seria isso vezes ele mesmo. Então, sobraria ele ainda. Essa expressão ficou assim. Em cima, x quadrado mais 2x menos 15 multiplicado por x mais 3. E na parte de baixo, temos x menos 3 vezes x menos 5. Veja só agora, não temos nada igual em cima e embaixo, porém, nós temos esse caso aqui, ó, trinômio do segundo grau aqui, não é? Então, vamos ver se é possível fatorar essa expressão aqui. Vamos fazer isso no rascunho? X quadrado mais 2x menos 15, eu tenho que aqui o A é 1, o B é 2 e o C é menos 15. Se eu for calcular o delta é b quadrado, que é 4, menos 4ac. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 15 vai dar mais 60. Delta dá 64. Então, achando as raízes, x é menos b, mais ou menos. Raiz de 64, que é 8, sobre 2a. Isso daqui vai dar x' igual a 8 menos 2 dá 6 sobre 2 dá 3. E x duas linhas, menos 2 menos 8 dá menos 10 sobre 2 menos 5. Então, a fatoração dessa expressão, como é x menos x' vezes x menos x duas linhas, seria x menos 3 vezes x menos menos 5, que dá mais 5. Então, na expressão de cima, ficaria assim. Só essa expressão é x menos 3 vezes x mais 5 vezes x mais 3, que é essa expressão. Embaixo, x menos 3 vezes x menos 5. Esse x menos 3 posso cancelar com x menos 3. Reparem que agora eu já não consigo mais fatorar, né? Então, a resposta final é x mais 5 multiplicado por x mais 3 dividido por x menos 5. Bem, um abraço, até o próximo vídeo.